Encravado na Amazônia, a capital do Amapá é um lugar certo para o pouso de aves migratórias, que se somam aos flamingos, tucanos, guarás e tantos outros animais, e completam a rica fauna da região e dão um colorido especial ao verde da floresta. Em Macapá, o rio Amazonas tem suas águas domadas, a praia de Fazendinha e do Araxá, permitindo assim os belos banhos. Cortada pela linha do Equador, Macapá guarda a memória do estado em alguns de seus monumentos históricos. Um deles é o Forte de São José, na entrada da cidade. Concluído em 1782, depois de 18 anos de trabalho de índios e de escravos. O Forte de Macapá é um exemplo da influência francesa no nosso estado e é um dos monumentos mais bem preservados do Brasil. Se você acha que o Amapá foi criado facilmente, você está enganado. Estamos aqui para provar que não foi nem um pouco fácil. Hoje vamos contar a história do Amapá de um jeito que você não aprendeu na escola. Se você caiu de paraquedas aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele like bacana maroto pra gente. E comenta aqui embaixo nos comentários, lógico, né? O que mais você quer que a gente fale, os assuntos, etc. Que a gente pode estar trazendo aqui no canal conteúdo novo para vocês. Eu sou o Di Ferreira. Eu sou o Jean Almeida. Como vocês já podem ter visto, nós vamos falar sobre o estado onde nós moramos, o Amapá. Galera, fica ligado que esse vídeo pode ter duas partes ou só uma, então não perca nenhuma, tá? Se for dividido, não sei. E vamos trabalhar com simulação, como a gente acha que aconteceu, entendeu? Sim. A gente vai falar um pouco da história, mas a gente vai comentar sobre também. É verdade. A origem do nome do estado é controvérsia. Na língua tupi, Amapá significa lugar da chuva. Ama, chuva, e Paba, lugar, estância, morada. Segundo a tradição, porém, o nome teria vindo do Nhingatu, significando terra que acaba ou ilha. Segundo outros, a palavra Amapá vem da origem aruaque, que se refere ao amapazeiro, a árvore que tinha na região. O amapazeiro produz um fruto roxo saboroso em formato de maçã, de onde é extraído o leite de Amapá, usado na medicina popular como fortificante, estimulante do apetite, também no tratamento de doenças respiratórias e gastrite. A espécie encontra-se ameaçada dada sua exploração predatória para a extração da seiva. Cara, eu ia morrer nem saber que o Amapá era uma fruta. Muito menos uma árvore. Eu tenho 30 anos Eu tenho 25. e nunca vi. Primeiros habitantes. Os primeiros habitantes do atual Amapá eram indígenas das etnias Guayampi, Paricu, Maracacunani e Tucuju, incluindo nos troncos linguísticos Aruaque e Caribe. Vestígios da ocupação humana pré-columbiana podem ser verificados nos sítios arqueológicos de cerâmicas Maracacunani e no Parque Arqueológico do Solstício, apelidado em Calçoene, que data de pelo menos 2.000 anos. Segundo essa informação, nós realmente podemos dizer que somos descendentes de índio e que somos índios realmente. É verdade. Eu fico aqui imaginando como teria sido o susto dos índios quando os homens chegaram nessa terra. Bacana essa festa que o cacique deu, né? Que festa já? Essa aí pra juntar as tribos da região. Tô sabendo não. Tá fazendo o que pra cá? Ah, mas pensando aqui na vida, né? Uma crise existencial. Caraca, pior. Tá pensando sobre o quê? Sei lá. Será que tem outras tribos para pular do rio? Pior, né, macho? Esse rio grande que só. Deve ter, sim. Você não conhece, você nem vai conhecer, que não consegue nem atravessar do outro lado. E aquilo, macho? Que diabo é aquilo ali, mano? Não consegui chegar direito, macho. Eita, tufão, é hoje, papai. Que diacho de pirarucu é esse, macho? Grande. Bura. E eu ainda acho que foi assim que os índios descobriram o tempo certo na preparação do missão. E aí, mano? Conseguiu fazer aquela comida que tava fazendo? Como é que não?
Não salva? Só salva? Não soma. Ah, não salva. E aí, conseguiu fazer? Tô fazendo aqui, macho, mas só fiz o cozinhar pra cozinhar um dia só. Deixa eu levar lá pros portugueses lá. Eles querem uma comida, eu falei que quer fazer uma comida bacana. Vamos ver, também. Leva lá, macho. Tá vendo? Esse é boa. Tá. Vocês aprovam lá. É pra ver. Vamos. Nossa, eu acho que vai cozinhar mais um pouco, ó. Será? Eu acho que... Isso, É bom que sobra carne. Né? Primeiras incursões europeias em disputas fronteiriças. Galera, o primeiro europeu a pisar na costa do Amapá foi um espanhol chamado Yanez Pizón. Em 1499, com 4 caravelas, foi o primeiro navegador europeu a subir o rio Amazonas. Maravilhado com a vastidão de seu leito, deu-lhe o nome de Santa Maria de la Mar Dulce, Santa Maria do Mar Doce. Posteriormente, chegou à boca do grande curso d'água e ficou conhecido como Rio Vicente Pizón, hoje identificado como Rio Oiapoque. Mano, o cara é muito cara de pau, né, velho? Ele veio de lá, da Caixa Prega, vamos falando aqui, e vem renomeando tudo. Quer nem saber se tinha nome ou não. Isso aqui vai ser o nome do... Isso aqui vai ser seu... Esse rio tem um nome. Que lugar bonito, muito belo. Eita, porque é muito bonito, não acha? Né, não acha? Esse vai ser o rio Pizón. E este vai ser o quê? Dá uma ideia aí. Sei lá, Jurututu, não sei. Todo o litoral do Atlântico Norte, onde o rio Amazonas banhava de ponta a ponta, foi colocado sob o domínio de castelhano no período do Tratado de Tordesilhas. Se você não sabe o que é Tratado de Tordesilhas, pesquisa no Google, pesquisa no YouTube, deve ter vídeo, porque é muito grande para estar explicando tudo aqui. Assinado por Portugal e Espanha em 1494, no entanto, ambos os países somente vieram a explorar a região do Amapá. Foi a Espanha e Portugal, entre 1580 a 1640, época em que os reis da Espanha governaram Portugal. Também franceses, ingleses e neerlandeses tiveram interesse pelo território, chamado na época de Costa do Cabo do Norte. Dele foram extraídos madeira, resinas, frutos corantes, como o urucum, e os óleos vegetais, bem como os produtos da pesca, como o peixe-boi, guarabá ou manati, que eram temperados com sal e vendidos para a Europa. O atual estado brasileiro do Amapá foi chamado de Guiana Portuguesa até o meado do século XX. Os portugueses que à época estavam desbravando a Amazônia ficaram inquietos com a grande competição estrangeira. Em 1637, Bento Maciel Parente obteve de Filipe II a concessão de todo o Cabo do Norte como capitania hereditária, a exemplo das de Dom João III, criara 100 anos antes. Seu título foi reconhecido, depois da restauração, por Dom João IV, mas nem por isso cessaram as incursões. É muita cara de pau. Os portugueses vieram, junto com o pessoal da Espanha para cá, exploraram, pegaram tudo que queriam, aí veio outros estrangeiros, fizeram a mesma coisa, aí muita cara de pau, ficou incomodado. Aí ficou... Ah, não, isso aqui é só meu. É que nem um refrigerante que tua mãe toma e guarda na geladeira, e tu vai lá, toma, e vê teu irmão tomando, tu fica incomodado. É, cara de pau não é teu. Cara de pau. Então foi o seguinte, ele mandou uma carta, galera, foi o seguinte, ele mandou uma carta pra lá, dizendo, olha, é o seguinte, eu não tô gostando da Espanha, da França, dos neerlandeses vindo aqui explorar. Eu quero só eu explorar, é só eu que quero pegar. Só que eu quero ter o direito de explorar essa terra aqui, tomar um açaí sozinho. Aí o Filipe II, ou Dom João IV, falou assim, tá, só tu pode explorar, só tu, fala lá que só tu pode explorar. Comecei a... Olha, você não vai explorar porque Dom João IV falou que só eu posso. Ah, sim. Ah, poxa, que pena. Que pena. Mas realmente não foi isso que aconteceu, não. A galera pastou-lhe o serrote nas madeiras, pegou nossos peixes, pegou na saizinha. Em 1697, houve uma invasão armada, tais lutas e desinteligências levaram a negociações. Em 1698, e um tratado provisório até 1700, que neutralizava a área contestada até a conclusão de um acordo final.
confirmada pela Aliança de 1701 entre Portugal e França, que ficou entre 1713 e 1715, em que Portugal tomou o partido da Inglaterra, Áustria e Países Baixos contra Luís XIV. Ou seja, galera, o que aconteceu foi o seguinte: eles não conseguiram chegar a um consenso, então houve porrada, como se resume. A gente não consegue, na conversa, vamos no tiro. E na base da bala. E começou tiroteio, pegando papá, mortes, e até chegar a um acordo que cessaria aquela guerra, até chegar em outro acordo que desse para quem um pedaço maior para a exploração, entendeu? Como se alguém falou, não, isso aqui é para ti, isso aqui é para mim. Até chegar a esse acordo, eles cessaram a guerra. Em 1713, houve um acordo que resolveu parcialmente o problema da fronteira. O Tratado de Utrecht, que dispôs que o limite entre as possessões francesas e portuguesas seria o rio Oiapoque, também chamado como rio Vicente Pinzon, o tratado previu ainda a desistência francesa a qualquer uso do rio Amazonas e garantiu a Portugal a posse exclusiva das duas margens do rio Amazonas. A partir dessa data, o esforço diplomático francês foi dirigido no sentido de provar que o rio Oiapoque não era o rio Vicente Pinzon e a sugerir rios alternativos. Mais ao sul, o rio Cassiporé, o rio Calçuene, o rio Cunani, o rio Caraporis ou o rio Araguari. Ou seja, resolver a situação, parar de lenga-lenga, bora, fica aquela parte de lá, eu fico daqui, tudo bem se tu não quiser mais colocar o rio Pinzon ali, tanto faz, coloca o teu nome lá e, por fim, se resolveu. Então, depois que toda essa bagunça amenizou, os europeus pararam de explorar a Amazônia. Então um doido chamado Francisco Xavier Mendonça, que ele chegou no meio de tudo e falou as seguintes gírias que a gente usa até hoje. Égua doido, isso aqui tá uma porcaria, tá parecendo a casa da Maria Leopoldina. Tem mais ideia, eu vou reconstruir isso aqui. Começando pelaquela fortaleza ali de Santo Antônio. Como assim? Tinha outra fortaleza antes da Fortaleza de São José? Não acredito, cara. Pois é. Exatamente. Como na época que os europeus estavam aqui, houve muitas guerras, muitas batalhas, então houve a necessidade de criar uma fortaleza feita às pressas, sem muito preparo, sem muita força, na qual era rapidamente deteriorada pela força da maré, etc, etc. Colonização, vilas e fortes. Galera, como a gente havia falado antes, Francisco Xavier Mendonça estava insatisfeito com aquilo que ele tinha visto depois da guerra, toda aquela bagunça, e resolveu escrever uma carta para Portugal. Como ele era o representante aqui na Amazônia, ele foi pedir autorização para poder fazer uma restauração, reconstruir. E do nada iniciou-se várias medidas modernizadoras para manter as posses e as fronteiras portuguesas na região amazônica. Foi nesse contexto geopolítico que houve a fundação dos primeiros núcleos de colonização europeia na região, chamada de Vila de São José de Macapá, em 1758, Vila Vistosa de Madre de Deus, em 1765, e Vila de Novo Mozagão, em 1770. A Vila de São José de Macapá, fundada em 4 de fevereiro de 1758, na margem esquerda do rio Amazonas, já abrigava uma comunidade de colonos portugueses de origem açoriana, instalada na região em 1752. A vila foi escolhida também para abrigar a fortaleza de São José de Macapá, a maior fortificação portuguesa na região. A construção da fortaleza já contava nos planos de governador Mendonça Furtado. Desde a criação da povoação de Macapá, em 1751, integrava assim os planos de ampliação e defesa da colônia, especialmente dos franceses instalados na Guiana. A construção do forte foi iniciada em 1764. Inicialmente foi erguido o baluarte de São Pedro. Seu traço e sua construção ficaram sob a responsabilidade de um engenheiro integrante da Comissão Demarcadora de Limite, Henrique Antônio Galúcio. Suas obras se estenderam por 18 anos, marcados por períodos de forte atividade e por momentos de estagnação. A fortificação foi oficialmente inaugurada em 19 de março de 1782, no dia de São José, orago da fortaleza e padroeiro da cidade de Macapá. Naquela ocasião, a questão da demarcação das terras com a Espanha praticamente fora superada. O Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, que legitimou a posse do território pretendido pelos portugueses, demonstrou o acerto da política adotada. Nos 18 anos de construção, entre 1764 e 1782,
O erguimento da fortaleza consumiu a mão de obra de cerca de 2.300 negros africanos escravizados, entre escravos permanentes, residentes da vila e temporários, alugados em outras vilas e então trazidos a Macapá, e 2.500 índios submetidos ao trabalho compulsório assalariado previsto no direito dos índios, oriundos de várias antigas missões de catequeses espalhadas pela região amazônica, além da mão de obra especializada portuguesa. Em 1788, Macapá contava com 1.757 habitantes. Território Federal do Amapá, 1943-1988. Resolvido com o testado de funk brasileiro em 1900. Se você não sabe o que é o funk brasileiro, se você quiser, comenta aí embaixo para a gente fazer um vídeo só sobre isso, porque é muito grande. A região norte do estado do Pará sofreu com isolamento político e com a pobreza econômica. A economia da região ainda baseava-se no extrativismo, borracha, castanha, pau-rosa e madeira, pela exploração clandestina de ouro. Em 1940, Macapá, Mazagão e Amapá somavam apenas 30.000 pessoas. Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo federal autorizou que o exército americano constituísse de uma base militar nos arredores do Amapá, próximo ao litoral atlântico, para servir de apoio à Força Aérea Aliada. A base aérea do Amapá era utilizada principalmente para o atracamento de dirigíveis que eram utilizados no patrulhamento do litoral e caça de submarinos nazistas e para comboio dos navios mercantes. No litoral amapaense foram afundados 2 submarinos inimigos. Após o término da guerra, a base foi devolvida aos brasileiros e caiu em desuso. Diante do subdesenvolvimento e da diminuta população, e também da Segunda Guerra Mundial, o atual presidente Getúlio Vargas decidiu desmembrar uma parte do Pará e decidiu fazer uma outra unidade federativa. O Território Federal do Amapá foi criado em 13 de setembro de 1943 pelo Decreto de Lei número 5.812/43, juntamente com outros 4 territórios federais, Guaporé, Rio Branco, Iguaçu e Ponta Porã. Em 27 de dezembro de 1943, Getúlio Vargas designou o capitão Janari Gentil Nunes para assumir o posto de primeiro governador do território. Imediatamente, Janari Nunes visitou os principais núcleos populacionais do território do Amapá. Naquele momento, imaginou-se como capital do território o município de Amapá. Porém, o isolamento geográfico fez com que Janari Nunes decidisse pela instalação na capital, em Macapá. Mais acessível por sua via fluvial e com uma estrutura urbana mais promissora, desse modo, Janari Nunes instalou o primeiro governo territorial na cidade de Macapá em 25 de janeiro de 1944. Galera, então foi assim que o Amapá foi sendo desenvolvido, construído de forma bem vagarosa, não foi tão rápido assim como a gente pensa, não. A partir da vila, foram criando mais espaços, foram explorando mais a área aqui para dentro, foram fazendo outras vilas e assim foi surgindo o nosso estado. Essa belezura que nós temos hoje. Então o nosso vídeo educacional foi esse hoje. Se você gostou, se você quer mais vídeo assim, comenta aí com a gente. Fala o que você quer que a gente fale. Quer que a gente fale sobre o quê? O Trapiche? Quer que a gente fale mais sobre a Fortaleza? Quer que a gente fale sobre as lendas? Seria uma boa. Sobre os governantes da época, sobre famosos da época, que também tinha famosos, não é só agora não. Ou também a origem do nome das ruas que nós temos na nossa capital. Seria uma boa, né? Sim. Então comenta aí embaixo o tema de vídeo que você gostaria que a gente fizesse, e aí a gente vai avaliar aquele que for mais votado, ou aquele único que tiver, não sei. Espero que não, espero que tenha bastante votação, bastante comentários, pra gente poder produzir algo bacana pra vocês, um conteúdo regional bacana, legal. Então conta com a gente, nós estamos contando com vocês também. Curta a página, curta a nossa página que vai deixar na descrição, nosso perfil no Instagram, nós temos? Temos. Vai estar aqui logo no início do vídeo já aparece. Então galera, fica com a gente, compartilha. Se você veio pesquisar sobre a história da Amapá da escola, seja bem-vindo. A gente quer fazer esse conteúdo para que dê certo, para você aprender também junto com a gente aí. E até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu!